O filme escolhido para essa terça com pipoca é o filme Rei Leão. E por que eu trago o filme Rei Leão para discutirmos exatamente na semana onde a gente se dedica a pensar sobre a inveja? Tá? Quando você pega o grande mote do enredo, né, do filme Rei Leão, ele se passa, enfim, tem a jornada do Simba, né, toda, vamos dizer assim, a jornada da construção dele como um herói, mas tem um ponto muito marcante que é a relação do rei Mufasa com o rei Scar, vamos colocar assim, né? E aí quando a gente traz esse aspecto da inveja, puxa exatamente como o Scar ele vai se relacionando com o reinado do próprio irmão dele, que é o Mufasa, né? Então quando o Scar ele se depara ali com o Mufasa sendo o grande governante, ele comandando todo a pedra do reino ali, né? Ele começa a comandar toda aquela região ali até onde o sol alcança. Essa é uma frase que é utilizada pelo rei Mufasa quando ele conversa com Simba, né? O Scar, quando ele olha este processo onde o rei Mufasa ele comanda, ele exerce uma ordem, ele protege o reinado, ele cuida das leoas e dos leões que estão ali, e não só dos leões e leoas, né? Ele cuida também de todo o reino animal. E aí o Scar se coloca num processo que a gente começou a discutir ontem como um processo de inveja, né? Como um entendimento de que ele merecia ocupar aquela posição de destaque e não o Mufasa. Aí ele começa a olhar, tá vendo? Era para eu estar nesse comando, era para eu assumir essa posição e não o Mufasa. Eu teria muito melhores habilidades e tal, enfim, né, para comandar o reino do que o próprio Mufasa. E o Scar se coloca isso, né? Ele se coloca um processo de olhar para o irmão dele, depreciar aquela forma de conduzir, entendendo que ele seria melhor. Que é o que a gente começou a colocar como um tipo de inveja hostil, né? O que é uma inveja hostil? Uma inveja hostil é aquela inveja onde você torce para que a pessoa dê errado, para que ela fracasse, para que as coisas delas não aconteçam, para que dê tudo errado na vida dela. Você fica chateada ou chateado por aquela pessoa estar num processo de ápice, de desenvolvimento profissional, estético, pessoal, e aí você se irrita com a possibilidade da pessoa tentar estar tendo mais sucesso naquilo que você colocou um padrão de sucesso a mais do que você. Então essa inveja hostil, muitas vezes ela tem um componente, né, que alguns pesquisadores identificaram, que é um desejo de ver o outro numa derrocada, né? Então, além dessa hostilidade dirigida, existe o desejo para que o outro entre numa certa derrocada, que é os pontos mais vexatórios, né, do campo da inveja, né? Que é um dos piores processos. Que faz o Scar montar todo um plano para destituir o Mufasa do poder. E aí a gente já começa, né, a entrar no filme. Né? Para quem está entrando na live, assistindo pela primeira vez a Terça com Pipoca, né, como é que eu faço? Eu trago um filme para discutir a temática ampla da semana. A temática dessa nossa semana é sobre a inveja. Então eu estou trazendo o filme do Rei Leão, e aí eu vou trazendo umas pinceladas do filme do Rei Leão, depois eu vou trazendo o conteúdo do campo da ciência, da neurociência, da filosofia, sociologia, fazendo um blend de conhecimentos. Bacana? Então vamos lá, vamos voltando aqui para todo esse enredo. Então o Scar ele prepara toda uma armadilha para destituir o Mufasa, que é o pai do Simba, do poder. Como é que ele faz? Ele arma uma armadilha onde ele sabe onde vai ter uma manada passando e coloca o Simba. Eu estou resumindo bastante aqui o filme, tá? Ele coloca o Simba numa grande rascada e coloca o Mufasa para ir salvar o Simba. Nesse processo, tá certo, em que o Mufasa consegue salvar o Simba, né, enfim, de ser atropelado pela manada, né, e aí acaba morrendo. Vocês sabem, né, assim, provavelmente quase todo mundo deve ter assistido o filme Rei Leão. Eu assisti acho que já umas 10 vezes, eu assisti já com a minha filhada Lunara, que está inclusive aqui, com a minha irmã mais nova também. Já assisti com a minha filha várias vezes também, assisti em desenho animado, assisti o último filme que saiu ano passado também, assisti já de diversas formas, né. Então, o Mufasa ele não consegue escapar, o Scar acaba jogando ele em cima de um penhasco e tudo mais e tal. E aí o Simba, ele encontra com o pai, tá certo, já falecido e tal. E aí ele começa num processo de culpabilizar-se por ter desrespeitado as normas, assim, vamos dizer assim, da sua comunidade, ali, da sua tribo, entendeu? Ele desrespeita essas ordens, não era para ele andar por aqueles lugares, e ele vai. E aí o pai vai salvá-lo, o pai morre justamente porque ele desobedeceu uma ordem. Tá? Aqui já cabe uma primeira reflexão que
Algumas análises colocam o Simba como uma vítima somente do Scar, mas também a gente tem que entender que o Simba, mesmo, enfim, no seu processo lá infantil, eles obedecem às regras e às normas que são colocadas no seu reino e acaba, por sua vez, colocando o pai dele em risco. Né? Então a gente tem que questionar muito essa ideia de vítima, de algoz e tal, que o Simba também se torna responsável na sua medida pelo que acontece com o próprio pai quando ele desrespeita isso. Senão a gente trata a coisa no maniqueísmo, né? Num processo onde, onde é uma vítima, o outro é um algoz. A gente já superou essa discussão aí, tá certo? Né? Então é importante a gente colocar esse ponto. E aí, quando o Simba ele se depara com o pai morto lá, tá certo? O Scar diz assim, olha, a responsabilidade pela morte do seu pai é sua, você tem que ir embora do reino e tudo mais e tal. E aí o Simba ele vai embora, ele parte, o Scar pede para as hienas irem matá-lo, matar o Simba, que ele acaba fugindo e encontra com o Timão e Pumba, né, que é uma das partes bem interessantes do filme. E aí é um processo que já cabe uma reflexão muito interessante, né? Quando o Simba ele se encontra com o Timão e Pumba, ele começa uma outra jornada na sua vida que descaracteriza inclusive a sua própria potencialidade. Né? O que é descaracterizar a sua própria potencialidade? Né? O Simba se torna ali vegetariano, né? O Simba vai comer lá os insetos, enfim e tal. Ele vai para um outro estilo de vida, né? Assim, um estilo Hakuna Matata e tal, e abandona todo o seu potencial que ele tinha, né? Em termos genéticos, sociais, enfim, diversos pontos. Né? E aí é interessante, só há uma despotencialização da história do Simba por conta de uma atitude de alguém que tinha uma inveja, de que tinha uma necessidade de destronar a história dele e do pai. E aí eu trago uma pergunta para você, tá certo? Quantas vezes na sua própria história de vida você se despotencializou, assim como o Simba se despotencializou da sua própria história por conta dos julgamentos alheios, por conta da inveja alheia, por conta daquilo que você às vezes até imagina do que estão falando, do que estão comentando. Veja só, né? Quantas vezes você se despotencializou a sua própria história de vida, se desqualificou, né? Você quis anular a sua própria história diante, né, dos argumentos que são colocados por aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de aceitar que você ocupa uma certa posição. Posição muitas vezes que a gente ocupa porque deriva de aspectos mesmo hereditários, genéticos, posições da família que a gente nasce, muitas vezes de questões sociais que são ancestrais, muitas vezes, às vezes das nossas próprias habilidades e potencialidades. Né? E aí, algumas pessoas elas acabam não entendendo que elas precisam evoluir, elas se, vamos dizer assim, se infantilizam também e querem destronar o outro ao invés de procurar enxergar naquilo que elas têm como fraqueza, aquilo que elas não têm como habilidade que precisa ser desenvolvido. Então, essa é uma reflexão muito importante que o filme traz sobre como o Simba se despotencializa por conta do efeito do Scar, e eu trago para você o que você se despotencializa na sua vida, entendeu? O que você está fazendo com a sua vida perante aqueles que não conseguem aceitar que você ocupa certas posições, que você tem certas habilidades, que você tem certos talentos. Né? É muito interessante mesmo. Quando você estiver conversando com alguém, né, assim, existe o teste da amizade máxima, né? Que é quando você conta para alguém coisas bacanas que estão acontecendo na sua vida e você observa as reações dessas pessoas. Isso diz muito das relações, né? Quando você se encontra com alguém e diz, olha, minha vida tá bacana, eu tô conseguindo tantas coisas legais e tal, e tu vai contando, né? Por exemplo, se você está contando para sua amiga que você está com um namorado novo e tal, que é super bacana, que é legal, que o cara é massa, que o cara é aquilo, espere a reação dessa pessoa para ver como é que ela vai lidar com isso. Se ela começa a dizer, mas você sabe que não dá para confiar em todo mundo, né? Mas será que ele é isso tudo mesmo, né? Mas será que ele não vai, né, sei lá, cometer um vacilo contigo? Olha, cuidado para não confiar demais, você sabe, né? Quando a gente ri muito, é sinal que alguma coisa ruim vai acontecer. Cara, quando você se encontra com essas pessoas que começam nesse tipo de diálogo, nesse tipo de conteúdo, pode esperar que ali, né, a felicidade que você está vivendo, o encontro que você está vivendo, as potências que você está vivendo da vida, ali está incomodando bem na ferida emocional daquela pessoa e ela está te projetando uma série de coisas. Então você tem que ter um cuidado muito grande para não cair nisso. Beleza? Se você já falou isso que eu estou colocando aqui, cabe também você entrar nessa esteira, nesse processo reflexivo, de entender o que você está fazendo com você mesmo. Bacana? Então vamos continuando aqui a nossa discussão.
beleza? E vamos dando os comentários também para que a gente possa ir aprofundando, para que a gente possa ir discutindo. Legal? Vamos lá. Um outro ponto muito bacana, né? Quando o Simba é despotencializado, a sua história, como eu coloquei, né? A Nala aparece numa parte do filme, né? Por conta das atrocidades que o Scar vem fazendo no reino. Porque imagina só, o invejoso ele tem muito esse movimento, né? Ele quer a posição, né, daquele que ele inveja, ou seja, às vezes, né, a questão de ocupações sociais, estéticas, né, de estilo de vida, de ápices e sucessos profissionais, financeiros, relacionais, enfim, diversas coisas, né? O outro, o invejoso, ele quer ocupar o espaço, só que ele tem uma pequena dificuldade de entendimento, que é de entender que aqueles que ocupam certos espaços ou têm certas características, aquilo se deve a vários fatores, e não a um só. Porque o invejoso ele tem uma distorção cognitiva muito forte, ele descaracteriza os diversos aspectos que nos fazem único. Então ele descaracteriza exatamente isso, né? Ele descaracteriza esses aspectos e ele imagina que ele pode ocupar aquele espaço, que ele muitas vezes é especial, que ela é especial, e que vai poder ocupar aquele espaço e tal, sem se dar conta que a ocupação de espaços necessita de talento, de investimento de tempo, de aprendizados, que é o que acontece no filme do Rei Leão, tá certo? Quando o Scar assume o reino, o que acontece? Uma tragédia total no reino. Não é? O reino fica todo cinzento, tudo que praticamente tudo que estava vivo vai sendo consumido pelas hienas, sem controle, e não tem um cuidado da organização social daquele momento. E aí o Scar não entende, pô, peraí, mas tá tudo aqui, então a culpa não é minha. O invejoso ele faz isso também, né? O invejoso ele não se responsabiliza pelas suas fragilidades, pelas suas fraquezas. Ele quer terceirizar para o outro. É tão tal que o Scar ele terceiriza tanto as suas responsabilidades que no final o fim dele é bem trágico, né? Assim, que não é spoiler, praticamente todo mundo já assistiu o filme, né? O final dele é trágico porque ele quer culpabilizar inclusive as hienas pela derrota que ele teve para o Simba, né? Quando o Simba retorna do seu exílio. Bacana? Beleza? Vamos mandando esses comentários aí pra gente ir discutindo. Legal? Então veja só, o invejoso ele tem dificuldade de reconhecimento de que lhe faltam habilidades, que ele tem uma série de fraquezas. O que ele faz? Ele quer destituir o outro através de julgamentos morais, através de desqualificação das habilidades daquele outro, né? Ele quer tirar muitas vezes de forma hostil, né? Muitas vezes de forma humilhante, porque ele entende, poxa, se essa pessoa se dedicou mais do que eu, treinou mais, fez mais e tal, isso não é possível, não é legal. Beleza? Bacana? Então, continuando. O que acontece mais, gente? Tem uma análise muito bacana que a gente pode também fazer desse filme, que é do próprio Rei Mufasa, não é? E aí eu faço essa pergunta para você também, tá? O Rei Mufasa, ele permite que todas as criaturas do reino, elas habitem lá, inclusive aquelas pessoas que não são tão bacanas, que é no caso o próprio Scar. Então, o Rei Mufasa também se torna responsável pela tragédia que acontece também, na medida que ele permite que Mufasa continue a circular muitas vezes. Eu sei que ele faz uma divisão territorial, mas ele não toma medidas mais cabíveis, né? E aí eu te coloco uma certa pergunta. Você tem permitido que pessoas que são hostis com você, pessoas que são mau caráter, pessoas que não têm um comprometimento ético com a vida, com as relações com as pessoas, você permite que esse tipo de pessoa faça parte da sua vida? Você permite que as pessoas que são mau caráter, as pessoas que não têm um apreço pela ética, né? As pessoas que são, vamos dizer assim, não têm apreço pelas relações, elas participem das suas vidas, elas participam do seu ciclo, elas participam do seu cotidiano, né? O que você faz? Né? Você continua mantendo essas pessoas próximas a você, mesmo diante de toda a hostilidade, né, que elas vêm produzindo e proliferando para você, sobre você, com você? Né? Essa é uma pergunta que é importantíssimo a gente fazer nessa live. O que você tem feito também com toda essa projeção de inveja hostil que te chega muitas vezes, né? Isso te chega também, entendeu? Então é um processo que a gente precisa também refletir. E muitas vezes a gente pode acabar nesse mesmo processo do Mufasa, né? Num processo, às vezes, laissez-faire, tá tudo bem, vamos deixar aí e tal. Mas espera aí, existe uma necessidade também de colocar limites e regras
claras para diversos tipos de relações. Bacana? E algumas pessoas elas têm extrema dificuldade, né, de entender isso, a não ser que seja dito, que seja colocado para elas. Então, por isso que eu trago essa reflexão para você, porque você também é responsável pelas pessoas que você permite que permaneçam na sua vida. Né? Algumas pessoas a gente não tem como controlar quem vai, quem não vai, isso nós já sabemos, faz parte do campo da imprevisibilidade, mas algumas pessoas a gente permite sim que permaneçam em nossas vidas, e aí quem você permite que fique na sua vida? Certo? Você permite que pessoas nefastas, mau caráteres, antiéticas permaneçam em sua vida? Quero que você pense com muito carinho sobre isso. Bacana? Vamos lá, vamos aqui para as nossas últimas reflexões, beleza? Estou gravando aqui essa live com a janela aberta e tal, assim, que, né, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e tal. E é aí que eu estou em Teresina, né? Tá um calorzinho bacana e tal, mas vamos seguindo as nossas recomendações também. Beleza? Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, vão mandando aí também. Bacana, se vocês assistiram o filme, assistiram a versão nova do filme também, depois dá uma comentada aí também. Se está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando também, dá um aceno aí, manda um alô também. Bacana? Vamos lá. Quando chegamos, né, numa parte muito bacana do filme, né, que eu gostaria de falar, assim, fazer já uma interpretação mais minha mesmo, né, que é do Rafik, né, que é, vamos dizer assim, como se fosse um xamã, como se fosse um terapeuta, né, da própria tribo lá, né. O filme é Rei Leão, tá certo? O Rei Leão. A gente está pegando a história do Rei Leão a partir do Sky, do Simba e do Rei Mufasa e toda a história que se passa, tá? Tem uma parte muito bacana que é o retorno do Simba, tá certo? Ao seu lugar de potência. E aí aparece o Rafik, que eu vou, na minha analogia aqui, eu trago o Rafik como um terapeuta, como um psicoterapeuta, como um psicólogo, né? Onde ele pega o Simba, né? Esse cara, vem aqui. A gente olha aqui no Rio, né? Ele olha a própria imagem dele, ele vê refletido quem ele realmente é, as características que ele possui, tá certo? Os talentos que ele possui e o lugar que ele possui. Entendeu? Então ele faz um processo muito terapêutico com o Simba. Simba, você precisa, tá certo, ocupar o seu lugar no ciclo da vida. Então essa frase é muito bacana. Ocupar seu lugar no ciclo da vida pela tua própria historicidade, pela tua ancestralidade, pelas tuas características, pela tua própria história de vida, tá certo? Pelas tuas potencialidades, entende? Esses acontecimentos que ocorreram na sua vida, mesmo de forma trágica, mesmo que você sinta-se culpado, mas é necessário uma resiliência para que você possa avançar na vida. E muitas pessoas dependem e precisam de você. Que é aí a entrada do Simba na vida adulta, né? Que o Simba lá com o Timão e Pumba é adolescente, entendeu? Timão e Pumba, gente, é adolescência pura. Transgressão, vida de boa, sem responsabilidade, sem rotina. A vida do Timão e Pumba, gente, é a vida adolescente no pleno funcionamento, a pleno vapor. Hakuna Matata. Isso é viver, isso é aprender, né? Assim, Hakuna Matata. Então, quando o Simba descola, tá certo, do Timão e Pumba, então, peraí, eu tenho que ir em um certo lugar, eu tenho deveres, eu tenho um compromisso, entendeu? Eu preciso enfrentar, inclusive, aquelas pessoas que são hostis comigo. Cara, isso é de um amadurecimento muito bacana. E a gente puxa aqui pra gente, tá certo? Que movimento é esse que você precisa fazer para avançar na sua vida, na sua lógica, quebrar, tá certo, esse seu movimento adolescente, caso você seja adulto, esteja nessa live, então quebrar esse movimento adolescente, responsabilizar-se pela sua própria história de vida, né? Assumir as suas potencialidades, os seus valores, tá certo? Aquilo que você tem condições de fazer perante a sua vida, a sua família, onde você mora e avançar na vida. Entendeu? Esse filme é mágico, gente. Ele traz muitas reflexões. Eu quero que você pense exatamente sobre isso, sobre as suas responsabilidades diante da vida, né? O que você tem feito com você, né? Para você, diante de você mesmo na vida. Entendeu? Então, esse é um chamamento que eu faço aqui para você, para que a gente possa, tá certo, avançar nas casinhas do jogo da vida. Bacana? Eu quero que você pense bastante sobre isso. Tá? Eu estou sendo incisivo nesse ponto porque esse momento que a gente vive, tá certo? Ele merece isso, ele merece essas reflexões, ele merece esse avanço, justamente porque a gente tem vivenciado tantas pessoas na vida adulta extremamente infantilizadas, despotencializadas na sua própria história de vida, culpabilizando A, B e C,
Entende? E quando eu falo isso, eu não quero dizer que pessoas sejam totalmente inocentes, não, que é o contrário. A gente está falando aqui, inclusive, do Scar, enfim, da inveja, como ele projeta tudo isso. Existem pessoas que são mau caráter, existem pessoas que não têm senso de ética, não têm responsabilidade afetiva nem social com o outro. Então a gente precisa entender. Agora, tem um ponto que é a sua própria responsabilidade. O que você permite que essas pessoas fiquem em sua vida? O que você permite, né, que essas pessoas façam com você? Quais são os limites que você coloca? Né? Você tem habilidade social para ser assertivo e colocar certos limites, impor certas barreiras, assumir sua posição dentro, enfim, do lugar onde você ocupa, do seu espaço e tal, tá certo? E para o enfrentamento, quando vem inveja hostil, você, peraí, aqui não tá legal, aqui não tá bacana, não concordo com isso, né? Isso é o jogo da vida adulta, entendeu? E nesse jogo a gente precisa avançar casinhas, por isso que eu estou te trazendo para essa reflexão. Bacana? Beleza? Gente, de forma geral, são essas reflexões para a gente pensar de um modo tranquilo, né, a partir do filme Rei Leão, né, a gente pega essa temática para discutir de uma forma mais descontraída, mas pensando sobre a nossa vida, especialmente aquilo que a gente faz com a gente mesmo. Beleza? Vamos agora aqui ler os nossos comentários, tá certo? Meu amigo Eduardo Moita, massa, maravilha, maravilha, Raíssa tá aqui também. Beleza, inclusive é sensacional para discutir o tema, perfeito, muito bom para discutir o tema. Isso entra no tema da semana passada, que foi culpa. Perfeito, né? Então, na semana passada eu discuti sobre a culpa, né? A culpa, ela existe também nesse filme também, tá certo? Né? Quando o Scar, ele culpabiliza, né, o próprio Simba pelo falecimento do seu próprio pai, enfim, né? Muitas pessoas utilizam a culpa, né, para, né, paralisar o outro, para muitas vezes envergonhar o outro, para tornar difícil, né, alguns processos e tal. Então, o Simba, dentro desse seu processo, da sua jornada também, ele faz uma descolagem, né, da culpa que ele sentia pelo falecimento do próprio pai também. Tá. Próximo comentário. As pessoas não assumem responsabilidades e culpabilizam os outros pelos seus atos. Perfeito, Raíssa, né? Então a gente vive um momento que, infelizmente, isso tem acontecido bastante, né? As pessoas acabam, né, responsabilizando, terceirizando as suas responsabilidades, que a gente chama isso num processo de uma infantilização, tá certo? Isso tem acontecido muito por diversos fatores que a gente pode discutir aqui também, desde eles aspectos, né, de um amadurecimento mais tardio, né, dificuldades nos próprios pais, né, na condução da educação dos seus filhos, tá certo? Uma fragilização dos laços relacionais, né? Então as pessoas acabam tendo realmente uma dificuldade de responsabilizar-se por si, pela sua história, pela sua vida, e aí cai num movimento muito infantilizado de responsabilizar os outros pela sua própria história, pela sua própria condução, né? Vou contar aqui um exemplo, já que a gente pegou essa questão da responsabilidade, que vem me chegando bastante também, que é a entrada no mundo profissional, né? Então, eu fui professor da universidade durante uns bons anos, né? Eu acho que dei aula no ensino superior mais de 10 anos, né? Na graduação. E aí, a saída para a universidade de muitos alunos é um momento onde muita gente tem dificuldade, né? Porque passam um certo período de tempo estudando, se dedicando e tal. Quando vão para o mercado de trabalho, imagino, não deu certo, né? O mercado não me acolheu, não me absorveu, não tive tudo aquilo que eu queria, e as pessoas, né, acabam esquecendo que para a sua inserção no próprio mercado de trabalho necessita de uma ação, de uma atitude, de energia, de construção, de estratégia, de planejamento, de relacionamentos, entende? As pessoas elas não se responsabilizam pela sua inserção no mercado de trabalho, elas querem que os outros resolvam, né? Às vezes quer que o governo resolva, às vezes quer que o pai resolva, às vezes quer que o tio resolva, às vezes quer que uma série de pessoas resolvam o próprio problema, entende? Não estou dizendo que, né, essas esferas não possam contar como ajuda, é diferente. Estou dizendo que quando você unicamente responsabiliza, onde você terceiriza, tá certo, as responsabilidades da sua vida para os outros, as principais responsabilidades da sua vida, né? Buscar teu trabalho, buscar teu emprego, buscar sua empregabilidade, isso é de uma responsabilidade sua, única e somente sua. Você pode contar com ajuda, mas se você não se movimentar e ficar no movimento infantilizado de que as coisas vão chegar até você, isso provavelmente vai te levar a um sofrimento emocional, né? Então a gente precisa
ter essa própria reflexão de você se responsabiliza pela sua jornada, pela sua inserção no mercado de trabalho, por melhorar teu currículo, por fazer pós-graduação, por ir atrás, buscar, ser trainee, tá certo? Muitas vezes vai ganhar menos no começo, nesse processo onde você se desfaz de uma série de sonhos e vai em busca disso, entendeu? É energia que tem que ser colocada com responsabilidade de si nesse processo. E aí, quando chega no trabalho, quem não se responsabiliza por si começa a ter os primeiros problemas no trabalho. Que é o quê? O chefe pede alguma coisa, você não faz, ele tá vendo? Esse chefe aqui é muito chato, ele cobra demais, ele não entende que eu sou desse jeito e tudo mais e tal. Culpabiliza todo mundo, entende? Culpabiliza todo mundo no trabalho, né? Mas a pessoa ela não entregou, ela não fez, ela não cumpriu os prazos, chega atrasada, a pessoa é indisciplinada, não estudou o suficiente para estar, às vezes, né, mentiu em algum certo processo e não quer se responsabilizar, cara. Então, né, a gente precisa discutir sobre a responsabilização, sobre esse processo de culpabilização extrema de si, ok? Não estou dizendo que no mundo não possa existir pessoas, chefes carrascos, pessoas que são indecorosas no campo da ética e tal. Isso é diferente, a gente está falando de coisas diferentes. Bacana? Vamos lá. A Rainara colocou: existem chefes sem inteligência emocional, diferente de líderes. Perfeitamente. Existem pessoas muito embrutecidas pela vida, né? Pessoas que têm pouca empatia, pouca responsabilidade afetiva, né? Que acabam realmente, muitas vezes, sendo carrascos, sendo pessoas que não são tão assertivas nas suas relações, né? E a gente sabe que isso acontece também, não é? Mas também você também tem que pensar que você também está escolhendo permanecer nesse lugar com esse próprio chefe, sei das dificuldades, né? Dessas questões do trabalho, do mercado, das vagas, enfim, a gente sabe dessa discussão, mas também sabe que você também se permite a vivenciar esse próprio trabalho, né? Você permite continuar nesse emprego, você se permite continuar com aqueles colegas de trabalho, entendeu? Eu sei que algumas mudanças são mais difíceis, né? Alguns passaram no concurso, é mais difícil mudar e tal, tem toda uma questão social envolvida, mas também a gente tem que lembrar que sempre é uma própria permissão que a gente se faz para permanecer nos lugares. Bacana? Vamos lá, continuando. Demétrio, Beltrão, alguns responsabilizam Deus, como diria Sartre. Perfeito, né? Algumas pessoas acabam responsabilizando, né, vamos dizer assim, o imaterial, ou as divindades, ou Deus, enfim, ou foi o olho gordo da pessoa, entendeu? Tá vendo? Perdi o emprego, tal. A pessoa disse que perdeu o emprego porque foi olho gordo, porque foi inveja das pessoas, porque estava ganhando, e aí as pessoas não aceitaram, ficaram com muita inveja, ela usou a fitinha vermelha e aí perdeu o emprego. Mas ela não conta das irresponsabilidades que ela cometeu, dos atrasos, dos abusos, dos absurdos, né? A responsabilidade é Deus, muitas vezes, do olho gordo da pessoa, enfim, de uma série de outras coisas, entende? Então, Demétrio, maravilha, muito bem colocado, né? Sartre sempre tem posições muito assertivas, né? Quando ele vai pensar a nossa existência humana também. Eu gosto muito de ler Sartre também, Demétrio. Muito bom, cara. Parabéns pela colocação. Aí você coloca, é só que tem, e os negócios ou os outros meios se tornam desordenados. Exatamente, se tornam desordenados. E quando o caos ele impera, as coisas têm a tendência muito mais fácil de degringolar. Então, é necessário que exista tanto a ordem quanto o caos também. Mas se o caos ele for muito maior do que a ordem, é muito provável que as coisas venham a se degringolar muito mais fácil. Beleza? A Rainara coloca, usar o poder para humilhar não é correto. Exatamente, Rainara. Então, como a gente está colocando, né, especialmente esses aspectos emocionais envolvidos na gestão, envolvidos na nossa vida pessoal, envolvidos no trabalho, em diversos campos que a gente vive, né? Quando alguém utiliza do poder, do cargo para humilhar, ou seja, uma tentativa de controlar o comportamento do outro e tal, mostra uma extrema incapacidade dessa pessoa de exercer sua própria liderança, de exercer a responsabilidade pelo aquilo que ela faz, entendeu? E mostra mais um ponto que eu vou te colocar. Essas pessoas que geralmente utilizam da arrogância, que utilizam da humilhação, são pessoas que estão sofrendo também, né? São pessoas com muita baixa autoestima, são pessoas que têm feridas emocionais abertas, são pessoas que têm crenças aí completamente distorcidas, que precisam utilizar do poder, da coerção, da humilhação como força.
né, de controle, vamos dizer assim. São pessoas que você pode ter certeza, as pessoas que são muito arrogantes, são pessoas que têm uma autoestima lá embaixo. Tenho certeza disso, né? São pessoas que facilmente elas desmoronam, né? Elas utilizam isso como uma armadura, como escudo, como uma estratégia para sobreviver à sua própria baixa autoestima. Legal? Beleza? Gente, chegamos aqui ao fim dessa nossa live, tá certo? Né? Live essa que a gente começou. Desculpa. Live essa que a gente começou sobre o filme Rei Leão, tá? Com uma temática dessa semana é discutir sobre a inveja. A gente pegou o filme Rei Leão para discutir diversas passagens que acontecem no filme, bacana, tendo como base a relação do Scar com o Rei Mufasa, o Simba, a jornada do Simba, entendeu? E aí, tá certo? Foi uma live muito bacana, foi muito bom conversar com vocês sobre esses assuntos. Eu vou deixar a live aí disponível aí 24 horas no Instagram. Depois já sabem, né? A gente vai ajeitar para colocar no YouTube, podcast, em todos os lugares. Bacana? Vou ler agora aqui o último comentário. No filme, fala sobre isso, do caos, quando Mufasa toma o controle. Quando tudo se torna um caos e destruição, ele humilha a todos. O poder da inveja foi enorme. E ele, quando tomou tudo para si. É, exatamente, né? A inveja do Scar é tão grande, a tal ponto dele não perceber que ele não tinha habilidades suficientes para comandar todo o reino. Que é o que acontece com os invejosos, como a gente colocou, né? Os invejosos, eles querem a posição, eles querem o lugar, mas eles não pensam que aquele lugar, aquela posição, aquele estilo de vida, ele necessita de características, de habilidades, de conhecimento, de potencialidades. E aí, né, deseja aquilo que lhe falta, sem perceber que também faltam habilidades, que falta conhecimento, que ele possui fraquezas, que ela possui fraquezas que às vezes não permitiriam estar naquele certo lugar. Beleza? Então, com essa finalização da live, eu te chamo para que você possa cada vez mais refletir sobre a sua própria vida, sobre a sua própria história, o que você faz com você mesmo, tá certo? Esses movimentos que a gente está colocando aqui, das emoções, são excelentes combustíveis para que você possa fazer uma reflexão sobre si, né? Quando você sente inveja, quando você tem inveja hostil, quando você tem inveja depressiva, né? A inveja depressiva eu abordei bastante ontem, né? A inveja depressiva é quando você se deprecia, quando você fica triste, quando você fica ruminando que não está naquela posição porque você é inferior, porque você não é bom, porque você deveria ter feito outro curso, porque você deveria ter tido outra família, porque você deveria ter tido outro corpo, porque você deveria ter... você vai nesse processo, vai se depreciando e tal. Cara, dá uma pausa. Se você estiver passando e vivenciando nesse momento, pause, tá certo? Pause a sua vida para entender por que está existindo em você. Qual o sentido disso tudo? O que essa emoção dura da inveja que ela está querendo te dizer? O que ela está querendo te mostrar? O que você precisa amadurecer? O que você precisa evoluir? Bacana? E com essa frase eu encerro essa nossa live de hoje e te espero aqui amanhã para a nossa Quartaneja, né? Quartaneja, nós vamos analisar diversas músicas aí, tá certo? Que falam sobre a inveja. Bacana? Pois foi uma alegria estar aqui com vocês, tá certo? Discutindo sobre isso. Aguardo os comentários de vocês, tá certo? Aí no direct, no Instagram. Bacana. Se tiver sugestão de música sobre inveja, já manda aí também no direct, que a gente vai estar aqui amanhã, mais uma vez, nas nossas lives diárias. Um grande abraço e até amanhã.